Senhoras e senhores, meninos e meninas, boa noite. Eu sou o Gil do Superando Gigantes Esportes, trazendo notícias do nosso esporte, nosso futebol, para você. Pois é, o dia de hoje é essa terça-feira, dia 6 de junho, uma terça-feira muito agradável para alguns, para outros não, no mundo do futebol, né? Os rubro-negros levantaram felizes, contentes, sorrindo para todo mundo. Já os vascaínos, os torcedores do Gigante da Colina, levantaram mais tristes, sem muita cara de simpatia, né? Menos animado que os rubro-negros. Haja visto, a noite de ontem foi um desastre para o Vasco da Gama. Pois é. Detalhe da informação do Barbieri, né, que trouxemos um dia antes do jogo. Na verdade, nós trouxemos a informação, exato, no domingo, de que ele não ficaria no Vasco da Gama caso perdesse para o Flamengo, mas havia, sim, uma chance mínima que ele permanecesse caso o Vasco sucumbisse no Maracanã, e isso de fato aconteceu. Foi uma goleada daquelas inesquecíveis, sofrida pelo Flamengo ainda na primeira etapa. E a notícia que eu acho que é boa para o torcedor do Vasco, embora talvez grande parte desse torcedor não concorde, é a permanência do Maurício Barbieri, a comissão, a parte diretoria, a parte superior, né, do Vasco. Quem decide decidiu ficar com o treinador, o que eu acho muito positivo para o Cruz Maltino. O treinador não é ruim, tá? Ele precisa trabalhar. Então, eu acho que o vascaíno tem que ter um pouco mais de paciência, aguardar um pouquinho mais, que eu acho que o Barbieri vai se encaixar e vai dar certo. Essa é a minha opinião. Bom, mas hoje também foi o sorteio dos confrontos às quartas de final da Copa do Brasil. E veja só que interessante, né? Caíram os confrontos. Atlético Mineiro foi eliminado, tá? Foi eliminado pelo Corinthians. Eu estou me referindo ao Atlético Paranaense, mas não era do Atlético que eu ia falar. Eu ia falar do América. América Mineiro e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Grêmio, um confronto, portanto, de tricolores, né? Um do extremo sul do país e o outro do nordeste do nosso país. E Flamengo e, agora sim, Atlético, só que o paranaense. Interessante que a rede social do Brasileirão hoje soltou alguns resultados de confrontos das equipes que estão aí nessas quartas de final. Achei bastante interessante. Por exemplo, América Mineiro e Corinthians pelo Brasileirão foram 19 jogos, 5 vitórias do América, 9 vitórias do Corinthians, 6 empates, com 19 gols do América e 26 gols do Corinthians. Olha só que interessante, pela Copa do Brasil, o confronto entre América e Corinthians foram 2 jogos, 1 vitória do América, 0 vitória do Corinthians, 1 empate, 2 gols do América, 1 gol do Corinthians. Então, se nós formos observar aí, no Brasileirão, o Corinthians tem 3 vitórias a mais que o América. São 8 do Corinthians contra 5 vitórias do América. Mas na Copa do Brasil, o América tem vantagem, inclusive de gols. Né? Uma vitória, foram 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 2 gols feitos, 1 gol sofrido, e o América não perdeu ainda para o Corinthians na Copa do Brasil. Bom, o torcedor corintiano acha que vai ser agora, né? Já o torcedor do América, do Coelhão, lá de Minas Gerais,
deseja que isso nunca venha a acontecer, principalmente agora nas quartas de final da Copa do Brasil. Bom, já o confronto paulista entre São Paulo e Palmeiras também tem esses dados para a gente fazer um comparativo. Ó, pelo Brasileirão são 74 jogos, 17 vitórias do São Paulo, 25 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras levando uma grande vantagem aí. 32 empates, 79 gols marcados pelo São Paulo, 92 pelo Palmeiras. No Brasileirão, o Palmeiras vem dominando aí contra o São Paulo. Bom, pela Copa do Brasil, o confronto fica assim, são 4 jogos. Você vê como muda, né? Já o São Paulo aí tem 3 vitórias, né? Em 4 jogos, 3 vitórias contra uma apenas do Palmeiras. Nunca houve empate. São 7 gols do São Paulo e 5 do Palmeiras. Esse é um check-up bastante interessante, porque você que é São Paulino, você que é palmeirense, consegue aí fazer um panorama para ter uma ideia de como que será, ou imaginar como que será a possibilidade de haver uma vitória, um empate ou uma derrota do seu time. Bem interessante isso que a organização do Brasileirão colocou para a gente. Agora, Bahia e Grêmio, olha só, né? 2 extremos do país, um lá e o outro cá. Vamos ver aí os confrontos no Brasileirão. São 44 jogos entre Bahia e Grêmio. 13 triunfos do Bahia contra 17 do Grêmio. Então, a vitória do Grêmio são 4 a mais, mas não é muita coisa, está mais ou menos ali equilibrado. São 14 empates, 41 gols marcados pelo Bahia e 49 gols marcados pelo Grêmio. Também a diferença de 8 gols a mais aí para o Grêmio, mais ou menos equilibrado. Bom, agora pela Copa do Brasil, são 8 jogos, 1 triunfo do Bahia e 6 do Grêmio. Um empate, 4 gols marcados pelo Bahia, 11 gols pelo Grêmio, marcados pelo Grêmio. Então o Grêmio leva vantagem aí, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, sobre o Bahia, meu rei, sobre o Bahia. Bahia, que é bicampeão brasileiro, ganhou em 1959 e também em 88. Interessante, né? Esporte Clube Bahia. Ô, Bahia, vem cá, Mainha, vem cá, Painho. Vamos fazer jus ao nome, né? A Bahia é demais, né? Pois é. Agora já chegamos aqui num confronto dos rubro-negros. Este anterior, o confronto dos tricolores. Agora vamos trabalhar no confronto rubro-negro, Flamengo e Atlético Paranaense. É o rubro-negro mais querido do Brasil contra um rubro-negro, um furacão da Baixada lá do Paraná. Então os confrontos são assim: pelo Brasileirão, 57 jogos, 23 vitórias do Flamengo, 21 empates. Perdão. 57 jogos, 23 vitórias do Flamengo, 21 vitórias do Atlético, ou seja, 2 vitórias a mais para o Flamengo, pouco, né? Bem equilibrado, 13 empates, 72 gols feitos pelo Flamengo, 77 gols feitos pelo Atlético Paranaense. Então o Atlético leva vantagem aí nos gols. Interessante, muito interessante. Pela Copa do Brasil, são 10 jogos, 4 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Atlético Paranaense. Olha, então o Flamengo aí, em jogos mais decisivos de mata-mata, o Flamengo tem uma larga, né, 4-1, vantagem sobre o Atlético Paranaense. Interessante. Rapaz, interessante mesmo, hein? 10 jogos, 4 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Atlético, 5 empates, 12 gols feitos pelo Flamengo e aí sim mais um equilíbrio nos gols, 10 gols sofridos ou 10 gols feitos pelo Atlético Paranaense. Bom, é isso aí. Então os confrontos estão marcados aí, início dos confrontos para 5/7. Então, mês 7, estamos no mês 6, hoje é dia 6, então praticamente um mês aí para esperar,
porque vai ter Brasileirão, tem Libertadores, e aí os times vão se organizando, vão treinando para se concentrarem nessas duas competições antes do confronto que inicia ali dia 5/7. Bom, aí agora você me diz, e aí, o seu time está nas quartas de final da Copa do Brasil? Um desses times que eu citei é o seu time de coração? Não? Então, me diga qual que é o seu time, por favor. Participe aí comigo, participe aí conosco, participe com a gente. Se o seu time tiver, se você nos seguir, o seu time estiver aí nas quartas de final da Copa do Brasil, diga qual que é o seu time. E, por favor, deixe aí o placar para esse confrontão que começa dia 5/7, mês 7, chegando aí julho, hein? Meu, final do ano já quase, hein? Meio do ano, já estamos no meio do ano, final do ano chegando aí. Bom, deixe aí qual que é o seu placar para esse primeiro confronto, esse primeiro duelo do seu time contra o time dele, que está aí também nos seguindo, né? Como eu não sei o nome dele ou dela, não vou falar. Mas é isso aí, eu sou o Gil do Superando Gigantes Esportes, coladinho, conectado com você. É muito bom saber que você está aí do outro lado, sempre, sempre, sempre dizendo: você é muito especial, acredite nisso, não se desespere, cuidado com a mente, o segredo está aqui na cachola, hein? Cabeça, consciência, consciência, tá bom? Cabeça no lugar. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe aí em seus grupos de relacionamentos, em seus grupos de WhatsApp, manda pra galera, rapaz. E me ajuda, dá essa força aí pra gente, a gente precisa, né? Ou quando a gente se encontrar, você pelo menos vai ter uma história para contar. Caramba, Gil, eu mandei um vídeo lá, pô, te ajudei, você que vai pagar esse café, né? Pelo amor de Deus, tem que ter um argumento aí, né? Pois é. Muito obrigado pelo carinho de estar aí com a gente. Não esqueça de deixar o like, jamais. Deixa o like, por favor. Tá? Se não gostou do vídeo, deixa o dislike, não tem problema, eu aceito. Mas se você deixar o joinha, vai ser melhor, tá bom? Beijo no seu coração do Gil Carvalho do Superando Gigantes Esportes e da equipe que não aparece, não aparece. Nos jogos ela está juntinha comigo. Tem gente no Rio, tem gente em São Paulo, tem gente no interior, todo mundo trabalhando para trazer informação. Beijo no fundo do seu coração.